Sejam bem-vindos à nossa segunda quentinha desse ano. A nossa quentinha é sobre roteiro e storytelling. Nós já tivemos uma em fevereiro, né? E a nossa ideia esse ano é fazer um encontro por mês dentro dos temas que a La Graça aborda, né? Dentro das soluções de workshop, palestras, enfim, consultorias, né? E hoje nós vamos receber, então, a nossa sócia fundadora, especialista, né? Joyce Baena. Já tem aí mais de 20 anos, acho, de experiência e já passou por N questões dentro do corporativo e é sempre um prazer. Eu que estou há 15 anos dentro da La Graça, praticamente sempre que eu ouço, eu aprendo alguma coisa nova. E é muito legal ter você aqui, Joy, mais uma vez aprender com você. Então, obrigada. Eu sou responsável pela parte do marketing, né, dos conteúdos, então fico feliz quando os professores também se engajam, acreditam numa ideia e a gente, enfim, ajuda a espalhar um pouquinho do conhecimento da La Graça, tornando ele mais acessível também, porque é um conhecimento tão bacana, assim, enfim, sou suspeita para falar, apaixonada por isso, né? Então, a gente teve, em fevereiro, Compreensão para Ação, com Ed Conde, agora nós estamos com roteiro e storytelling com a Joy Baena, já temos a nossa próxima quentinha, que é Design que Descomplica, com o Flávio Reis, que também é sócio fundador da La Graça, então logo, logo a gente vai começar a divulgação para vocês, e aí espero vê-los aqui acompanhando a gente até o final. E para quem ficar até o final, só um recadinho, a gente vai fazer um sorteio de uma vaga no nosso curso online, Experiência Contato. É um curso que traz essa parte da comunicação, do roteiro, da venda, né, do discurso, e então a gente vai fazer um sorteio para quem estiver com a gente ali no final, uma vaga para esse curso. E é isso aí. Sejam bem-vindos, uma ótima experiência para vocês. Joy, passo a bola agora, está contigo. Bom, gente, só para vocês saberem, para ficar com mais vontade, Experiência Contato foi um reality show que a gente gravou numa casa. Eu fiquei 3 dias. Eu não sei se vocês conhecem a Carolina Nalon. Alguém já ouviu falar dela? Ela é uma especialista em comunicação não violenta, adoro, do Instituto Thier. E a gente gravou esse curso, a gente levou 4 pessoas reais para uma casa e ficamos 3 dias ilhados nessa casa, com eles passando por toda a metodologia da La Graça. Então você assiste o curso e ainda vai acompanhando o processo dessas 4 pessoas, que são pessoas reais com negócios diferentes. Tem 2 pessoas do corporativo, uma menina da IBM e a outra que era da. Eu não lembro qual que era a outra empresa que ela. Você lembra, Camilites? Agora eu não vou lembrar. Aí tinha uma empreendedora, que é uma menina que tinha saído da Baixa e estava empreendendo, e um rapaz que era dono de uma agência de propaganda. E é muito legal, assim, porque você vai vendo as dificuldades deles e vai como se estivesse realmente participando ali de um curso. Então, a gente vai dar um voucher para esse um curso online. É um curso que você consegue fazer se você fizer direto umas 4 horas, mas ele tem todo um. Você vai montando o seu storytelling. Então, hoje eu vou dar aqui uma pincelada só da metodologia da La Graça, que a gente começou a criar há 15 anos atrás, e hoje está super consolidada. Mais de 20 mil pessoas já passaram por esse processo que é a metodologia que a La Graça criou de roteiro, e eu espero deixar para vocês aqui um gostinho de quero mais, e mostrar um pouco do que é esse processo. Só que uma das coisas que é importante a gente levar em consideração é que eu nunca. Quer dizer, eu não acredito em educação onde eu fico falando de vocês quietos aí. Então, quem entrou aqui para ficar quieto, trancado aí, tipo, escondido, não vai rolar. Porque a gente vai ter um papel aqui. Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente precisa sair desse processo de só receber o conhecimento e a gente precisa pensar sobre aquilo, sentir, refletir, analisar. Eu não vou expor vocês a nenhuma situação constrangedora, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas eu quero fazer um exercício aqui para a gente começar. Tem um outro ponto também que é muito legal. Quando a gente fala em roteiro, em storytelling, a gente está falando de construção de histórias, certo? Todo mundo entende aqui storytelling como uma construção de uma história e o que está por trás disso? Levando isso em consideração, todo início de uma história precisa ter alguma coisa que chame atenção, precisa ter alguma experiência, alguma, né? Quando vocês vão assistir filme, por exemplo, sempre morre alguém no início, sei lá, tipo, alguém que sofre um acidente, ou tem uma perseguição, tem alguma coisa interessante para chamar a atenção das pessoas. Então, a experiência que a gente vai fazer vai ser logo no início, para que vocês comecem a ter material na cabeça de vocês, para vocês conseguirem, na hora que for falar o resto, fazer mais sentido para vocês. Maravilha? Vamos começar aqui, vou botar os meus slides também. Toda pergunta vai ser muito importante.
tá? Para esse processo. Não tem certo e errado, e toda resposta é um ponto de vista. Eu costumo falar que comunicação não é que nem matemática, que você tem lá 2 mais 2 é igual a 4 e pronto, fechou. Comunicação é uma coisa muito ampla, muito aberta, e sempre quando a gente começa a ampliar os nossos pontos de vista, a gente começa a enxergar mais possibilidades. Então, assim, o que eu quero com vocês aqui, nesse tempinho que a gente vai passar junto, é que vocês saiam daqui enxergando coisas que vocês não enxergavam quando vocês chegaram, que é nesse momento. Então, agora são exatamente 1h10. E aí depois vocês vão me dizer, quando vocês saírem daqui, o que mudou em relação ao que vocês pensavam sobre esse tema, storytelling, até o momento. Ok? Então, para a gente começar a esquentar os motores, eu queria ouvir de vocês o que essa imagem, o que vocês acreditam que essa imagem tem a ver com storytelling, que é a arte de contar histórias. Alguém se arrisca? Pode ser qualquer coisa que vier na cabeça de vocês. É só abrir o microfone e falar. A ideia de começo, meio e fim, não sei. Começo, meio e fim. Legal, Lorenzo, mas o começo seria o primeiro copo, o meio é o copo vazio e o final é um copo cheio, meio isso, assim? Talvez, nessa imagem assim, sim. Outras Eu, ideias? di- eu diria que é como me passa a ideia de desenvolvimento, né? Porque se a gente independente de qual lado comece, o copo está cheio, ele tem um declínio e depois aumenta. E isso Uhum. é a ideia que me passa, né? Um desenvolvimento. Eu Não preciso sei. desenvolver algo e eu preciso esvaziar um Isso, um copo e depois encher de novo? crescimento. Isso mesmo. Uhum. Alguma outra ideia? Para César? mim, para mim, Eu acho acho Sim, que Ah, pode falar, desculpa. Nara. Não, eu acho que pegando um pouco do que acho que o Pedro falou, Pedro? de ciclos. Para mim tem uma ideia de ciclo, né? Você começou cheio, esvaziou, encheu de novo. Então, meio que Uhum. rodadas e movimento, né? Sim, para toda para mim história passa, precisa ter esse movimento, né? para mim Fala, passa uma Paula. ideia de espelhamento, né? O que eu estou falando e o que o outro está ouvindo. Então, do jeito que eu conto aqui da esquerda para o meio e do jeito que o outro ouve também do meio para a direita. Então, uma Seria uma ideia de... construção de dois conteúdos, mas que se esvaziam no meio, Paula? Como é que você imagina isso? Não, não necessariamente. É bem espelhamento mesmo. A comunicação, né? O emissor e o receptor. Então, dividiria na metade aí. E Uhum. aí, essa evolução seria do começo, meio e fim. Mas dos dois Tá, lados, né? E o outro também entendendo. É interessante. só para mostrar que são dois lados mesmo, que a comunicação são dois lados. Legal. Alan, eu vou chamar pela ordem que está aparecendo aqui para mim, tá? Allan Quando Kardec, que nome você. chique, adorei. Obrigado. Quando você mostrou, eu conheço a metáfora de esvaziar a xícara, né, que é sempre para eu poder estar Hum. pronto para receber o novo. Então, me trouxe essa metáfora no sentido que se eu chego aqui cheio, será que eu estou preparado para receber algo novo? Então, se eu chego ali no copo vazio, ao final do treinamento, talvez eu esteja cheio de novas informações e novas ideias, porque eu dei oportunidade para que isso acontecesse. Tem esse princípio, né, de que se eu estou muito cheio, se eu receber mais conteúdo ali, eu vou transbordar, né? Então eu preciso esvaziar para depois trazer novas ideias, mais ou menos isso, né? Carol? eu tive a sensação de que é como se uma coisa fosse puxada pela outra, assim. Então, como se fosse uma ação, tem a reação e tem o resultado. Aí, de novo, uma ação, uma reação, um resultado. Então, é uma cronologia, algo Uhum. puxando outras coisas que vão acontecer lá para frente. Legal. Então tem uma ação, uma reação e vocês estão trazendo bastante essa coisa de ter os elementos, as pessoas dentro desses copos e seus conteúdos e a relação com essa informação a partir desse esvaziamento, desse enchimento, né? Isso é bem legal. Adler, está sem microfone. É que eu também não tô passando. Mas eu sou editor de vídeo, né? E uma coisa que me lembrou é, por exemplo, um vídeo de casamento. Se esses copos vazios estivessem no começo, dando a entender que a gente começa tipo do zero ali, vai subindo. Uhum. Às vezes um vídeo de casamento você pode começar assim. Só que se você começa já com um copo cheio, tipo, mostrando algumas cenas desse casamento acontecendo, mas sem dar muito detalhe,
você já chama a atenção da pessoa. Aí no meio ali, que esse copo da visão, na verdade, é um desenvolvimento, às vezes é uma parte que, assim, tem que acontecer, tem que ser mostrado, mas que não, de repente, não chama tanta atenção. E depois você volta a encher o copo, que é mostrando as coisas que de fato chamam atenção, para o vídeo acabar para cima, ou animado, ou com uma mensagem, alguma coisa do tipo. Foi essa sensação que eu tive. Demais. Olha só, gente, que interessante, né? Quantos pontos de vista a gente consegue a partir de um simples copo que eu coloquei aqui. E todas as visões, elas têm sua importância, todos os pontos de vista são relevantes, como eu falei para vocês, porque a gente pode enxergar o que a gente quiser em qualquer informação que está chegando para a gente. Mas o ponto é que todo o processo de transformação, e por isso que esse slide tem esse nome, ele precisa passar pelo esvaziamento. Não adianta você chegar para alguém e falar assim, fulano, eu vou te falar isso, 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 te entupir de conteúdo. Se essa pessoa não, de certa forma, se você como comunicador, numa história, pode ser no storytelling, pode ser numa reunião, pode ser usado numa apresentação, pode ser usado em qualquer lugar, se você não fizer esse esvaziamento durante o processo, e tudo isso que vocês falou vai se alinhando com isso. Por quê? Porque sim, é uma junção de percepções e ideias que vai fazer esse esvaziamento acontecer. Eu só vou poder estar disposto a receber as coisas se eu tiver um pouco vazio em relação às minhas ideias, porque se eu estou com ideias fechadas, e normalmente a gente não recebe nada de novo. Então, o processo que eu vou fazer com vocês aqui é um processo de transformação. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que esvaziar algumas coisas para a gente poder trazer novas percepções e novos conteúdos sobre aquilo. E o processo de storytelling, o desafio de vocês, enquanto contadores de história, enquanto pessoas que conduzem reuniões, fazem apresentações, fazem discursos, montam palestras, é vocês conseguirem também esvaziar as pessoas na sua frente, em tempo real, para que elas recebam algo novo que vocês querem passar. Vou dar um exemplo prático disso. Se eu chegar para vocês e falar agora, eu quero que vocês mudem o caminho para ir para casa, que vocês peguem um metrô diferente daqueles que vocês estão acostumados a pegar todos os dias, eu vou ter que ralar para caramba para convencer vocês a pegarem um caminho diferente. Por quê? Porque vocês estão no primeiro copo ali, é o copo cheio. Eu já tenho as minhas experiências, eu já tenho as minhas bagagens, e eu já tenho tudo fechado sobre aquilo que eu acredito e o que eu já experimentei na minha vida. Então, o copo cheio representa tudo que a gente tem, tudo que a gente criou, tudo que a gente possui de experiência ao longo da nossa vida. E se a gente está fechado nisso, não adianta, você pode, eu posso fazer malabares, virar de ponta cabeça que não vai adiantar, você não vai mudar de opinião. Então, o poder da história é justamente trazer elementos que façam as pessoas mudarem alguma coisa. Porque nenhuma reunião, nenhuma apresentação, nenhuma história tem como função simplesmente passar uma mensagem pura e crua. Eu preciso de alguma mudança, eu preciso de alguma transformação, que pode ser comportamental, que pode ser que as pessoas usem um novo sistema, né? Quando a gente está falando de corporativo, eu sempre quero algo depois daquela reunião, seja com a diretoria, me dar dinheiro, por exemplo, meu projeto, eu preciso fazer essa desconstrução. Então, isso aqui, gente, é a base do storytelling. Quero que vocês lembrem sempre do copo quando vocês forem construir histórias, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, a primeira desconstrução, é isso aqui. Eu vou dar para vocês, vou pedir para a Camila dividir vocês aí em, pode ser umas 3, 4 salas, Camila? Umas 5 pessoas por sala? E vocês vão bem rapidinho, tá, gente? É um papo, assim, 5 minutinhos, bem rápido. Eu quero que vocês conversem nessas salas sobre o que vocês acreditam que sejam essas duas coisas aqui. O que é objetividade, pensando em storytelling, e o que é subjetividade, tá? Bem amplo mesmo, assim, podem filosofar um pouco sobre essas duas questões, mas vocês vão ver que elas são bem práticas no nosso dia a dia. Ok? Vai lá, Cami. Boa conversa para vocês, a gente já volta. E aí, pessoal, como é que foi a conversa? Eu queria ouvir um pouco o que saiu aí, pelo menos em 1 ou 2 grupos, pode ser? Quem que pode dividir comigo? Grupo que Quer que eu estava. comece aqui? Pode Acho que a falar, gente ainda Marcelo. fala 4 aqui. É, Foi eu, Alan, a Adele e Amanda. Amanda. Amanda.
Mas onde é que estava almoçando? A gente falou sobre a subjetividade e E objetividade? objetividade, né? Como objetividade, a gente chegou à conclusão de que é ser mais claro, Uhum, e trabalhar determinado assunto, por exemplo, como liderança, trazendo dados e estatísticas e estilos de liderança, trazendo informação, né? tá, E então a objetividade a gente, né, definiu aí como quando você trabalha fatos e dados. tá. E na subjetividade como algo que está mais no oculto, né, no campo das ideias, das experiências, sentimentos. Então, pegando o exemplo da liderança, quando a gente fala do como eu me sinto ou como eu vejo, né, a minha liderança ou as dificuldades ali que de repente eu tenho com a liderança. Então, a gente Uhum. deixou mais num campo ali de incerteza, do achismo e de possibilidade, né? Sem ser tão Mais concreto. baseado em achismo e, tá, E possibilidades. Teve alguém que teve alguma visão diferente sobre isso, objetividade e subjetividade, que estava nas salas? No nosso grupo surgiu uma outra visão aqui, Fale, Mara. que estávamos 5 pessoas ali no grupo, Uhum, e dois ali, eu e mais uma pessoa, a gente levou para o universo semântico ali da palavra, né? De que objetividade diz respeito ao objeto e que uhum, subjetividade diz respeito ao sujeito. Então, que a objetividade tem a ver com ali com o objeto de estudo, com o caso que está sendo apresentado, né? Com questões desse universo, e a uhum. subjetividade tem a ver com o sujeito, com a bagagem dele, em relação às pessoas, ao contexto social, né? Essas duas visões diferentes, assim. Legal. E aí a gente começa a entender, né, o quanto que essas duas palavras são importantes quando a gente está pensando em comunicação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, gente, é só levantar a mãozinha, tá? Que eu chamo aqui. Quando eu olho para esses dois elementos, é exatamente isso que você trouxe, Nara. Objetividade tem a ver com objeto. Então, eu vou trabalhar muito, quando eu estou sendo objetivo na minha comunicação, quando eu estou fazendo uma apresentação objetiva, uma história mais objetiva, eu vou focar muito em dados, em descrições, né, que é o que o Marcelo falou também, características, estrutura, organização, composição. Eu vou falar sobre a coisa em si. E a gente sempre fala, né? Seja mais objetivo, construa uma história mais objetiva e tudo mais. Só que se a gente fosse extremamente objetivo o tempo todo com aquilo que a gente está propondo, a gente não está criando conexão com aquela história. Porque onde é que está o sujeito dentro dessa história? Porque o sujeito ele está dentro da subjetividade, né? Que é quando eu associo a coisa à pessoa. É a relação que eu tenho com aquela coisa. É a interpretação que eu faço desta coisa, né? Como vocês colocaram. E assim, a subjetividade, tadinha, ela é muito mal falada, né, dentro da comunicação, porque o pessoal acha que ela é ruim. Só que ela não é ruim, muito pelo contrário. É ela que é responsável por estabelecer uma conexão entre aquilo que está sendo dito e o teu público, a conexão entre o que você está dizendo e as pessoas que estão ali. É quando você traz o sujeito para dentro da história. E a gente sabe que dentro do storytelling a gente precisa ter o sujeito, porque senão aquilo não é uma história. Imagina que coisa mais chata você fazer uma apresentação onde eu fico falando dessa caneca, da descrição do tamanho da caneca, dos ml que a caneca tem, e já pensaram nos projetos que normalmente a gente apresenta dentro das empresas? Aquelas apresentações cheias de número onde eu não crio relação com nada, eu não crio relação com a empresa, eu não crio relação com as pessoas, o quanto que essa informação vai impactar as pessoas, e aí eu não estabeleço relação. E para ficar um pouco mais claro, eu vou passar 2 vídeos aqui, que são 2 apresentações sobre moral e ética. Aí a gente pode pensar assim, nossa, moral e ética, baita coisa chata, né, meu? Tipo, pode ser insuportável assistir uma aula de moral e ética. Vou passar só um pedacinho do vídeo. E eu quero que vocês analisem, do ponto de vista de objetividade e subjetividade, o que vocês estão percebendo nesses 2 vídeos, para a gente poder entender o que é que usou de storytelling e o que não usou, e quando é que eu fui objetivo e quando eu fui subjetivo em relação àquilo que está sendo dito, tá? Então, eu vou passar o primeiro. Então, os 2 são professores, tá? Eu não sei se alguém conhece esses professores? Vem na sala? Não? Nunca ouviram? Então, beleza, vai ser novidade para vocês. Esse aqui é um professor brasileiro, enfim, ele vou passar um trechinho do vídeo e eu quero que vocês anotem. Vocês podem anotar o que vocês quiserem aí, tá?
Tipo, pode ser relacionado à forma como ele está contando essa história, se foi interessante, se não foi, a forma como ele fala, se a maneira que ele está conduzindo essa narrativa, se ela faz sentido, se tem uma linha de raciocínio, se não tem, como é que vocês se sentem em relação a essa história, tá? Todo mundo está ouvindo o som? Tá, ótimo. Meus amigos, estamos seguindo este livro de Fernando Sabater, que é Ética para Amador. Amador é o filho dele. Estou seguindo a edição espanhola. Sabater é um filósofo espanhol. Aqui ele dá muitas noções de éticas importantes. Vamos seguir este livro, hoje lição encontro número 5. Vamos falar da distinção entre ética e moral. O tema é difícil. Ele se ocupa disso na página 41. Eu vou então transmitir o que eu entendi sobre tudo isso. Vamos lá? Olha lá. A moral diz respeito aos nossos comportamentos concretos. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós julgamos certo e errado, o bom e o mal. A moral diz respeito às normas que seguimos, aos valores que nós adotamos diariamente. Isso é a moral. Em suma, moral diz respeito aos nossos comportamentos concretos. Tá bom, né, gente? Vocês querem mais? Ok. Pensem que toda vez que eu vou analisar uma coisa, lembra que eu queria que a gente abrisse os pontos de vista. Então, assim, analisar criticamente as coisas é muito bom para a gente entender o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer. Então, anotem elementos. O que incomodou, sabe? Tenta tornar palpável essas anotações, assim. O jeito que ele conta a história, o que ele está usando, sabe, que incomoda ou não, eu gosto, porque tem gente que gosta. Eu não sou muito fã, né, desse estilo, mas tem gente que curte e tal, acha que é incrível, e beleza, entendeu? Agora eu vou mostrar o outro professor. Esse professor, ele está dando aula numa plenária, são 1000 alunos, tá? 1000 alunos nessa plenária. Ele é considerado um dos grandes caras de Harvard, assim, e ele, quando ele dá uma aula, fica desse jeito que vocês vão ver. E eu quero que vocês percebam, narrativa, a gente está aqui para falar de storytelling. O que é que ele está usando como elementos para fazer com que esses 1000 alunos fiquem olhando para ele e super interessados, beleza? Opa. Então vai. This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour, and at the end of the track you notice 5 workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. Let's assume you know that for sure. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track. Your steering wheel works, so you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the 5. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side? Presumably, yes. You? Yeah. Okay, who else? That's a brave answer. Thank you. Let's consider another trolley car case and see whether those of you in the majority want to adhere to the principle, better that one should die so that 5 should live. This time you're not the driver of the trolley car, you're an onlooker. You're standing on a bridge overlooking a trolley car track.
And down the track comes a trolley car. At the end of the track are 5 workers. The brakes don't work. The trolley car is about to careen into the 5 and kill them. And now, you're not the driver. You really feel helpless until you notice, standing next to you, leaning over the bridge, is a very fat man. And you could give him a shove. He would fall over the bridge, onto the track, right in the way of the trolley car. He would die, but he would spare the 5. Now, how many would push the fat man over the bridge? Raise your hand. How many wouldn't? Most people wouldn't. Here's the obvious question. What became of the principle? Better to save 5 lives even if it means sacrificing 1. What became of the principle that almost everyone endorsed? Who else? Gostaram? Agora eu queria... Camila, pode ser o mesmo grupo? Eu vou dar para vocês mais alguns... Pode ser uns 7 minutos, tá? Para vocês conversarem sobre as principais diferenças que vocês perceberam em relação às 2 histórias que a gente acabou de mostrar. Ok? E daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal. Como de praxe, vou pedir para alguém compartilhar comigo o que surgiu aí na sala, né? Aqui a gente está fazendo tudo bem rapidinho, né? Quando a gente está num treinamento mais longo, a gente conversa pra caramba, né? Enfim, vai abrindo um monte de pontos de vista. Que eu vou escutar pelo menos uns 2 aí, ou quem tiver com muita vontade de falar, um de cada vez. Aí para a gente seguir em frente. Quem quer falar um pouco sobre o que rolou na sala? Vocês perceberam? Vai lá, Caroline. Olha, a gente realmente falou sobre uma pessoa talvez ter uma objetividade, dados, fatos, frases argumentativas, um livro, um cenário que você já pré-julga o cara como chato, né? Prateleira cheia de livros, arrumadinho, não gera uma conexão, vai num livro, vai numa página, frases lidas, bem quadradinho. Tudo focado na coisa, né, Caroline? Não tem conexão nenhuma com quem está assistindo, né? Ele até tentou, na hora que ele falou assim, do meu ponto de vista, o que eu entendi dessa leitura, aí ele fala na página 41. Aí ele dá aquela cortada. Não, e é muito louco isso, ó. Do meu ponto de vista, do que eu entendi. Tipo, é muito eu, né? Eu penso, eu sou, eu sei, né? É muito louco. Mas fala, desculpa. E aí o segundo vai para a subjetividade e ele faz o que a gente falou antes. Desconstrói também, usando a experiência de cada um, sem nenhum recurso adicional, mas ele conecta pela movimentação, pela desenvoltura, pela provocação, e ele usa a experiência da pessoa, né, do público, da audiência, para construir um conceito que depois ele vai lá e quebra de novo com outra argumentação, e aí você fala assim, ele ensinou alguma coisa objetivamente? Talvez se você reflexionar Ainda não, nas né? decisões escolhidas, Sim. você vai chegar nesse lugar. Mas ele realmente envolve o público a construir e desconstruir frente a cenários que não tem nenhum recurso audiovisual ali, que não seja ele caminhando pelo palco. Então, Aí envolve, né? eu vou fazer alguns adendos, eu já te chamo, tá, Carol? Mas quando você fala que não tem nenhum recurso audiovisual, você está falando de um slide ou de uma De um apresentação slide, atrás. de um livro, de um cenário como o outro lá, né? Para uma almofadinha, né? Todo no escritório, com prateleira, livros, etc. Mas né? ele O usa outro, ele tá mas ele usa um recurso audiovisual. Qual que é o recurso que ele o usa? corpo dele e o movimento no palco, né? E A a linguagem história? corporal e a E história. e Ele a faz as história? pessoas construírem na mente dela. Claro que cada um deve ter pensado no trem vermelho, outro no trem amarelo,
mas ele deu subsídio suficiente sobre as experiências das pessoas. Ele construiu o cenário com o que cada pessoa tem de background, né? Muito Isso legal. é diferente, né? Não é do tipo aquele julgamento de que o primeiro era um professor quadradinho e o segundo fez as pessoas pensarem, né? E aí até a história do desconstruir e construir, com certeza, né? Sim. Carol tinha levantado a mão, desistiu? Não, só que você comentou que ia me chamar. Ah, tá. Na sala que eu tava, a gente falou bastante sobre, no primeiro vídeo ele só fala eu, né? E no segundo, ele trazer o protagonismo para quem estava ali na plateia. Que quando, né, normalmente a gente quer se vender ou vender uma ideia, vender qualquer coisa, a gente leva o protagonismo para quem está ouvindo. Que é isso, dá o direito àquela pessoa a imaginar o que ela quiser imaginar, e se ela quiser comprar a ideia, ela vai comprar a ideia, da maneira que você está falando. Então, Mas foi você mais vai isso. conduzindo a pessoa dentro daquele Isso. cenário, daquela história que você está construindo, e a decisão é do outro, né? Isso, mas sempre trazendo o outro para a sua história, para que ele se sinta Sim. parte daquilo, para que não seja só uma mera história da página 41, mas que ele também possa ser o decisor daquilo tudo, sabe? Então, é sempre isso, assim, ideias bem vendidas são sempre trazendo quem está sendo comprado para dentro dessa história. E é muito legal a gente parar para pensar que eu consigo fazer isso em qualquer reunião, né? Eu consigo fazer isso em qualquer apresentação, mas só quando eu levo em consideração a subjetividade, ou seja, o sujeito dentro daquilo que eu estou falando. Estou falando de um negócio, de uma empresa, eu preciso levar em consideração o que isso afeta os colaboradores, o que isso afeta a empresa, os números da empresa não são só os números da empresa. Esses números têm milhões de consequências por trás deles. E aí é que a gente começa a enxergar esse protagonismo que você trouxe, né? Pode falar, Nara. Uma coisa que eu observei ali que o segundo, né, ele está falando de temas complexos de um jeito muito simples. O primeiro, na hora que ele fala, ele está falando de coisas simples de um jeito complexo, né, porque ele está dando conceitos. E aí você fica, será que eu entendi? E o segundo, ele está falando de coisas muito complexas, né, que ele está tipo, envolvendo emocionalmente numa história, mas de um jeito muito simples, assim, né? Então eu acho que quando você envolve essa subjetividade e foca no interlocutor, você tem um ganho, né? Também de entendimento da informação. E isso é um dos grandes, né? Quando a gente está fazendo uma aula de storytelling, uma das coisas que as pessoas normalmente descobrem durante os cursos, as oficinas, é que, cara, é só deixar mais simples. A gente complica pra caramba as reuniões, as apresentações nas empresas, aquela apresentação de resultado para o diretor, a gente complica muito. Só que o problema é que ninguém se vê dentro daquilo. Eu trago o número solto. Eu lembro que uma vez um diretor virou para mim e falou assim, tá, você botou lá o número, mas o que significa esse número? Qual é a história por trás desse número? O que esse número impacta a empresa? Quanto que a gente vai perder se a gente não olhar para esse número? Construir a história, construir a narrativa, significa que eu preciso sempre trazer um sujeito para dentro dessa história. E esse sujeito pode ser várias coisas, né? De novo, quem quiser compartilhar mais alguma coisa pode trazer, mas em função do tempo aqui eu vou seguir adiante, mas vocês sempre podem levantar a mão ou abrir o microfone. Fale. Eu só queria resgatar a coisa do copo, né? Que a Caroline falou sobre ele no Michael Sandel, ele não trouxe de fato nenhum conteúdo ainda sobre isso, mas o outro começou trazendo conteúdo, parecia que ele estava transbordando o copo, né? Michael Sandel, ele foi desconstruindo, então ele estava esvaziando o copo, talvez para depois entrar com o conceito, né? Exatamente. E aí, corroborando com tudo que vocês já falaram e trazendo alguns outros elementos, né? Quando eu olho para a história aqui, para a primeira apresentação, eu não tenho nem vilão, nem herói e nem vítima nessa história. E a gente sabe que toda história tem que ter, no mínimo, um vilão, um herói, uma vítima ali, que eu preciso me interessar em tentar resolver alguma coisa dentro dessa história. Se eu trago tudo pronto, né? E é expositivo, é técnico, é fragmentado, porque as coisas não se conectam, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Parece muitos slides que eu vejo por aí nas empresas, quando a gente está fazendo uma apresentação, que parece que é um monte de bullet point, que é como a gente já pensa a apresentação, tudo desconectado. E o público, nesse caso, é um receptor passivo. Eu estou recebendo informação, eu não estou decidindo nada, e aí meu cérebro, desliga.
Agora, quando a gente traz a questão da subjetividade junto com o objeto, eu começo a... Eu tenho um vilão. Quem que é o vilão na história do Michael Sandel? Quem que pode me ajudar a responder essa pergunta? O trem. Será que é o trem? Vai depender da decisão que a pessoa toma. Então, o vilão é cada pessoa que está sentada ali, não é isso? Fala, Pedro. Pode abrir o microfone, Chuchu. Pedro, tá fechado. Eu ia falar justamente isso, né? Que o vilão seria a própria escolha da pessoa na situação, que também poderia ser o herói, dependendo do ponto de vista, né? Exatamente. Exatamente. Dependendo do ponto de vista, eu posso ser vilão ou posso ser herói. E como o Michael Sandel está ensinando sobre como se criam as leis, pensando em moral e ética, é muito doido, porque a tua decisão vai te colocar no papel de vilão ou vítima. E sempre você vai ser vilão ou vítima de algum ponto de vista. E se vocês continuassem assistindo essa palestra, vocês iam ver que ele vai trazendo outras situações que te colocam nesses lugares. Então, olha que doido. A vítima, a gente sabe quem é, né? São 5 lá que estavam na estrada de ferro. Ele é provocativo, como vocês trouxeram, ele é construtivo, ele cria uma linha de raciocínio, tem um começo, meio e fim, ele tem essa desconstrução que vocês trouxeram, que a Camila reforçou aí. E aí eu tenho o público, nesse caso, que tem um papel. Eu vou ser protagonista, eu vou ser decisor. E aí isso me mantém curioso, interessado, porque se eu tenho um papel dentro daquilo que está sendo contado, se eu vou ter que decidir alguma coisa da minha cabeça, se eu estou fazendo, a partir da minha história, fazendo você, como público, refletir sobre aquilo que está sendo dito, eu me torno interessado até o fim. Então, isso é um grande elemento de storytelling que a gente tem que levar em consideração. Eu não vou falar sobre sobre o meu projeto, sobre o meu negócio, o quanto que eu sou incrível, quais clientes eu atendo, quanto que o meu produto é incrível, nossa, tipo, eu sou maravilhoso. Não. Quem tem que decidir se você é maravilhoso ou não é o público. Agora, você vai trazer esse público dentro dessa narrativa. E agora a gente vai começar a enxergar um pouco do que eu posso, como que eu posso construir essa narrativa, né? O ponto é, histórias são como pontos de conexão entre nós. O que eu quero dizer com isso? Quem já assistiu Friends aqui? Acho que todo mundo, né? Quem não assistiu, assistam. Você quer falar alguma coisa, Lorenzo? Você só dá uma mãozinha assim. A mãozinha. Eu assisti Friends, gente, há poucos anos atrás, por insistência da minha filha, e eu fiquei impressionada com essa série, porque ela não é só uma série tipo, um dos maiores sucessos da história das séries, tal, mas ela tem uma característica muito interessante. Eles são amigos porque eles construíram várias experiências ao longo da vida deles. E eles, às vezes, brigavam e faziam coisas entre eles que eu ficava, assim, chocada. Eu falava, gente do céu, eles nunca mais vão se falar na vida agora, né? Não é possível que eles vão voltar a ser amigos. E eles voltavam a ser amigos. Agora, o que faz a gente, de fato, se conectar com alguém? É o fato de eu sair para balada, para sair para tomar uma cerveja e ser feliz pra caramba, sentar com o Lorenzo, ter um ótimo momento e eu vou ficar amiga do Lorenzo para sempre? É isso que faz a gente ser amigo de verdade? O que faz a gente ser amigo de verdade? Vocês acham? O que faz eu me conectar de fato com alguém na minha frente? É o altos e baixos, né? Na verdade, a gente descobre os verdadeiros amigos nas baixas, né? Então, tem isso também. E na história, Carolina, é a mesma coisa. Para eu construir uma conexão com o meu público, eu preciso levar em consideração os altos e baixos. Se eu trouxer uma história feliz do início ao fim, só com respostas e soluções e argumentos maravilhosos sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre o sistema que eu quero implementar na empresa, não vai rolar. Você não vai se conectar com aquilo, entendeu? Porque você precisa. Ser humano gosta de desgraça, gente. Vão com essa frase embora daqui, entendeu? Ser humano gosta. É aqui que a gente se conecta, porque é aqui que a gente se vê com dificuldade para as coisas. E aí, Ô, a Joy, conexão... Oi, fale. o pessoal também está falando aqui no chat, né? Tá, obrigada. A Ana falou identificação, o César falou compartilhar sentimentos e experiência. Ah, que legal. É isso mesmo, eu vou compartilhar sentimentos, porque você falou um ponto importante, eu preciso entrar no campo dos sentimentos, e aí é que a conexão acontece.
E essa conexão ela vai crescer quando eu me vejo como alguém que vai pedir ajuda ou vai ajudar alguém. Por isso que quando vocês estão fazendo um roteiro, um storytelling, uma apresentação, vocês precisam sempre pensar o que que eu quero do outro. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente está construindo storytelling, gente. O que que eu quero que o outro faça após a minha história? O que que eu quero, de fato, que essa pessoa faça de forma muito palpável? Eu quero que ela compre o produto, eu quero que ela entre no meu sistema, eu preciso dar essa resposta muito clara quando a gente está construindo uma história. É a primeira coisa que eu faço. E aí eu preciso analisar esse outro e entender quais são os elementos que eu vou trabalhar com isso. Então, isso é o que a gente chama de objetivo claro. Definir o que que você quer da outra pessoa, porque não é sobre você, é sobre o outro. A gente percebeu isso, né, na história do Michael Sandler. Então, qual que é o objetivo dessa história, né? O que que eu quero do outro? Eu quero que ele me ajude a destruir um vilão dessa história. E aí, quem é o vilão dessa história? Pode ser várias coisas. Pode ser um problema que eu estou tendo dentro da empresa, ou um problema que eu estou enfrentando, se eu tô depende do que você está vendendo, né? Então, se eu estou vendendo uma receita, pode ser o fato dessa receita não dar certo, dessa pessoa querer emagrecer, enfim. Se eu estou vendendo um projeto, um sistema, de repente eu estou enxergando uma oportunidade dentro do negócio que ninguém percebeu ainda. Então, o vilão vai ser essa oportunidade que não está sendo vista. O vilão pode ser uma consequência de algo, né? Se você não comprar uma máquina nova para a nossa empresa aqui, vai gerar um monte de consequências. Então, os vilões podem ser todos esses problemas que vão ser gerados e essas consequências em função daquilo não ser feito. Ou uma dificuldade que as pessoas estão tendo pelo fato de não ter alguma coisa. Então, é muito interessante a gente olhar que o vilão de uma história, essa parte da história, que a gente vai criar essa conexão, não é falar bem do seu produto. É de mostrar para o outro como é a vida dele sem aquilo que você vai vender. Então, você normalmente, nesse momento, nem fala do seu produto. Você nem fala. Você vê que o Michael Sandler ele nem trouxe a questão da lei ainda, né? Ele estava ali criando cenários para fazer as pessoas pensarem sobre aquilo. E é o esvaziamento do copo, gente. Então, a fase de conflito, aqui a fase de vilão, é para a gente esvaziar o copo. Eu tenho que ter as vítimas. Quem é a vítima? É a empresa que está sofrendo, é o colaborador, é o consumidor, é o cliente, é o processo. Depende daquilo que você está vendendo. Então, eu sempre tenho que ter a vítima na minha história. E a vítima é quem está sentado na minha frente. Sempre a vítima vai ter que ser quem está sentado na minha frente. É ela que está sofrendo sem aquilo que eu tenho para vender. E eu preciso trazer isso muito claro na minha história. Eu preciso trazer quais são as dificuldades que essas pessoas estão tendo. Uma coisa importante para a gente desvencilhar aqui, sobre esses dois processos, que vocês tocaram até e que eu achei muito legal, vocês perceberam que o Michael Sandel usa elementos visuais da história. E ele torna isso palpável, ele faz a gente viajar, e eu não lembro quem que foi que falou aí, mas que você imagina um trem, pode ser amarelo, vermelho, azul, não importa a cor, mas todo mundo sabe o que é trem. E isso é um dos grandes segredos do storytelling. Um bom storytelling não pode ter coisas que as pessoas não conheçam. Elas precisam enxergar dentro da cabeça delas aquilo que você está dizendo. Então, quando você for falar dos problemas que a empresa está tendo, esse colaborador está tendo, não adianta eu usar termos muito amplos. Vamos perder o prazo, ou estamos perdendo dinheiro. Tudo isso é muito amplo. Eu preciso dizer exatamente qual é o problema, entendeu? Esse colaborador, por exemplo, vamos supor que eu queira vender um sistema de ar-condicionado. Cara, ele está passando calor. Ele está chegando ali, a temperatura lá fora está um inferno, entendeu? Esse cara não consegue trabalhar direito, ele começa a passar mal. Outro dia foi para o hospital com falta de ar. Eu preciso trazer isso de forma palpável para que a pessoa enxergue o que está acontecendo. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo um roteiro, vocês têm que pensar como é que eu vou deixar essa informação muito palpável para o outro. E é aqui, nessa fase, que a gente capricha muito. A gente tem que trazer todos os elementos para que as pessoas que estão assistindo ou vendo essa história, elas consigam enxergar na cabeça delas o trem, o trilho, os trabalhadores no trilho. Percebam que ele usa elementos que todo mundo sabe o que é. Quando a gente fica usando umas siglas que ninguém conhece, termos grávidos, por exemplo, faltou proatividade, protagonismo, autonomia. Tipo, essas palavras não dizem nada. Né? Tipo, eu preciso criar valor para o negócio. O que é valor, gente? Como é que eu trago isso mais palpável, mais para o dia a dia? O herói, no caso, vai ser a solução, né? Teu produto, teu processo, teu sistema, como é que você vai resolver esse problema? E aí você vai argumentar, você vai trazer as coisas maravilhosas. Porque agora que eu já criei interesse no público, eu posso resolver. Quem são vocês nesse processo todo?
cara, vocês vão ser os construtores de emoção. E por que que eu estou falando isso? Porque cada um de vocês aqui, quando a gente está trabalhando num curso, por exemplo, Storytelling na La Graça, a gente vai trabalhar muito essa autenticidade de vocês. Então, o César, por exemplo, de repente o César é um Tarantino da vida, entendeu? De repente, o Adler, quando eu olho para ele é um Clint Eastwood. Ou então eu olho para a Íria aqui, e a Íria, de repente, é uma Martin Scorsese. Eu posso trazer outras diretoras femininas, por exemplo, mas eu trouxe esses três porque a maioria das pessoas conhecem características muito pessoais dessas pessoas, né, que eu trouxe esses diretores aqui. Por exemplo, César, você que é o Tarantino, que características você teria no seu roteiro? Bom, olhando para o Tarantino, eu acho que eu teria que ter umas cenas bem drásticas de violência, assim, sangue voando para tudo que é lado, né? Exatamente, se a empresa, se o diretor não comprar aquele equipamento que você está pedindo 1 milhão para comprar, vai rolar sangue para todo lado, entendeu? Vai cortar a cabeça lá do Kill Bill, vai cortar a cabeça. Exatamente. Quem que eu falei que era o Clint Eastwood? O Adler? O que você traria na sua história? E aí? Uma coisa mais cowboy, né? Com o Velho Oeste ali também. Sim. Como diretor, você já drama assistiu? ali, né? Isso. Profundo, né? Humano, né? Tipo Menina de Ouro. Aquela cena que às vezes demora para você pegar aquele drama, tipo as Pontes de Madison, aquela coisa, tipo, muito do pensamento, sentimento por trás. E a Íria, que é Scorsese, você traiu o quê, Íria? Você tá sem voz, querida. Alguma coisa ligada à ironia, né? Uma coisa mais irônica, mais máfia, assim, né? Aquela coisa, bons Isso, companheiros, né? Tipo, exatamente. armas e... Tipo, se a galera não fizer o que você tá falando, tudo meio por baixo dos panos, né? Aquele negócio que ela some. E é muito interessante, porque cada um de nós, gente, tem características muito pessoais, assim, sabe? Sobre o que é que a gente carrega. E muitas vezes é construindo as histórias e os roteiros que vocês vão descobrir coisas que são só de vocês. E por que é tão importante a gente descobrir essa autenticidade dentro de nós, quando a gente está contando histórias e passar emoções? Primeiro, porque é muito difícil você construir uma história que não seja verdadeira para você. Porque as pessoas percebem. Mesmo uma apresentação de resultado para a diretoria, gente, eu falo para vocês, com toda certeza, se a pessoa chegar lá na frente, ela titubear e ela não for ela mesma, a diretoria talvez não vá respeitar aquilo que ela está dizendo, porque você precisa trazer propriedade, você precisa trazer elementos que são seus ali. E o segundo ponto é o que a neurociência fala. Hoje, já é de um bom tempo, desde 2000 aí, que o Antônio Damasio, por exemplo, provou que primeiro a gente sente, depois a gente racionaliza. Durante muito tempo isso foi dito ao contrário. Então, todo mundo que está nessa reunião, todo mundo que está ouvindo essa história que vocês estão contando, eles vão estar sentindo alguma coisa. Se você não pensar em que tipo de sentimento que vai ser importante você trabalhar para apresentar aqueles dados, se você não trazer esse elemento propositalmente, as pessoas vão tirar conclusões que elas quiserem sobre aquilo. Então, eu preciso, sim, criar o drama, às vezes eu preciso trazer o sangue, às vezes eu preciso trazer a máfia, às vezes eu preciso trazer alguns elementos que vão fazer aquilo ficar marcante para os outros. Porque o storytelling, ele vai sempre empatizar, ou seja, eu tenho que levar em consideração quem está sentado na minha frente, e eu preciso criar conexões e vínculos emocionais com este público. Porque se não fizer isso, não vai funcionar. Eu trouxe aqui rapidinho alguns lugares que a gente fez esse tipo de coisa e como que funcionou aqui. Se alguém quiser saber com mais detalhes, depois a gente pode marcar uma conversa. A BASF, um tempo atrás, eles precisavam apresentar um novo plano de previdência para 10 mil pessoas, e eles tinham 6 meses para que pelo menos 60% dessas pessoas fizessem a adesão. O que eles pediram? No momento inicial, eles pediram só para a gente fazer uma consultoria de storytelling visual, fazer a apresentação. Só que conforme a gente foi conversando, a gente entendeu que tinha muitos públicos diferentes, né? Quem tinha previdência, quem não tinha, quem nunca teve, quem não sabia o que era, quem estava satisfeito, quem estava insatisfeito. E não adiantava, gente, fazer uma apresentação para cada pessoa. A gente não está falando aqui que é preciso levar em consideração a subjetividade. Então, se vocês forem fazer um projeto dentro da empresa de vocês, vocês precisam fazer esse mapeamento. Quem são as pessoas que vão ser impactadas? Elas são todas iguais? Então, não dá para padronizar.
E aí você tem que montar todo um plano, né? Escolher o perfil adequado de acordo com cada pessoa. Então, por exemplo, quem ia fazer a apresentação para a diretoria tinha que ser mais enxuto, esse discurso, e tinha que ser mais direcionado, a pessoa tinha que ter uma certa credibilidade para ir ali falar com o diretor, ele precisava ser um pouco mais objetivo, sem levar em consideração, aliás, sem perder a questão da subjetividade, mas eu precisava levar isso de uma certa forma. Por exemplo, o pessoal que era mais chão de fábrica, eu tinha que ser rápido porque eles não tinham muito tempo. E eles trabalhavam, tipo, os tempos deles eram menores. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma conversa rápida no refeitório. E aí, no refeitório, eles entregavam um material e a pessoa podia marcar uma conversa pelo 0800 ou depois tirar o impresso, enfim. Para cada público, a gente foi direcionando. O que foi muito legal desse projeto, a gente bateu a meta com 45 dias antes do prazo, gente. É 25% de tempo menos do que o que a gente tinha. Todo o projeto, né, ele foi pensado nessa questão de que se você fizesse um plano de previdência pela BASF, você levava essa mochila que você podia carregar para qualquer lugar que você fosse. Mesmo se um dia você saísse da BASF, isso continuava sendo seu. Por isso que a gente usou a brincadeira da mochila, e isso criou várias coisas lá dentro. Se alguém quiser comentar, é só levantar a mão, tá, gente? Pedro, você está com a mão levantada por acaso só, né? Perdão, só por acaso. Ah, então Sabia. tá. Não sei como desativar, perdão. A Camila pode te ajudar. O Projeto Potencial, não sei se alguém conhece aqui da Votorantim, é um projeto que eles pegam os trainees e eles fazem esses trainees por 2 anos se prepararem para várias coisas. E entre essas coisas, a gente foi trabalhar com eles uma oficina de storytelling visual de 16 horas. Então, cada vez que a gente pega, a gente já está fazendo esse trabalho desde 2013. E a gente pega esses trainees e a gente precisa trabalhar eles para eles se tornarem referência em apresentações lá dentro. Então, eles têm que sair fera para contar história e eles têm que sair fera em visual. E aí, um dos elementos, né, alguns elementos que a gente percebeu fazendo esse trabalho é que a Votorantim, ela sempre fala que os trainees que passam por esse trabalho, eles saem muito mais humanizados, porque vocês estão percebendo que a gente está levando muito em consideração o outro, a subjetividade? Então, a gente trabalha muito isso conforme a gente está desenvolvendo. E eles são todos engenheiros. Então, quando eles entram, eles estão muito técnicos. Eles são objetivos pra caramba, gente. Eles só pensam na coisa. Então, a gente tem que quebrar essa casca grossa e fazer eles pensarem no outro na hora de construir. Outra coisa que a gente trabalha muito é a autenticidade e a criatividade, né? Como valor da própria Votorantim. Todos os trainees da Votorantim, eles usam dessa criatividade. E é muito legal, porque quando eles têm que apresentar o projeto final aqui nesse evento, a gente já foi várias vezes, eles saem da caixa mesmo, assim. Eles fazem apresentações sem slides, eles levam um objeto para falar sobre aquilo, entendeu? Eles criam experiências para o público, e isso é muito legal. E é uma coisa que a gente vai desenvolvendo muito com eles quando a gente está trabalhando storytelling e a parte visual também. Eles disseminam muito essa cultura que valoriza a comunicação. Então, os trainees já saem para serem líderes de várias áreas dentro da Votorantim com esse pensamento. Então, eles acabam ganhando em clareza, eles acabam ganhando quando vão passar uma informação adiante, isso fica mais fácil, as pessoas se envolvem, porque eu estou sempre pensando nisso, né? Já são 11 anos que a gente está lá dentro, e eu vou dizer para vocês que teve muita gente que sai da Votorantim e chama a gente para fazer esse trabalho em outras empresas também, e é muito legal. Acabando aqui o nosso processo, nosso penúltimo caso, isso aqui a International Paper chamou a gente porque eles tinham lá alguns líderes que eram engenheiros hard, gente, engenheiro veia, assim, sabe? Tipo, aquela galera técnica pra caramba. Primeiro, a apresentação lá que vocês viram, assim, era aquilo. E aí a gente fez... Aqui foi um trabalho um pouco diferente, porque a gente passou 48 horas com eles. Eles queriam que esses caras apresentassem um TED dentro da empresa, porque eles conduziram projetos astronômicos dentro da International Paper, e eles queriam que esses engenheiros apresentassem isso num TED no final do ano, para a empresa inteira, mas focando nas boas práticas da liderança. Então, eles queriam que eles falassem sobre o case, do que aconteceu, mas que isso fosse mais emocional, que fosse uma coisa... que eles contassem isso, assim, do ponto de vista, cara, tipo, eu passei por tudo isso. Então, vocês imaginam quanto que a parte do vilão aqui era super importante nessa apresentação.
Porque não era para falar só das coisas boas do projeto, era para falar dos perrengues, do que o líder teve que fazer para cumprir aquela meta que ele se propôs ali, sabe? E aí a gente foi trabalhando. Aqui com eles a gente passou 48 horas, então eles construíram o roteiro, o storytelling, depois eles fizeram o visual, eles tiveram que aprender a fazer slides visualmente mais elegantes, e depois a gente trabalhou a performance, que é toda essa parte de apresentar com mais desenvoltura, com mais leveza, e foram 8 diretores. No final, o que a gente percebeu? A gente percebeu que eles conseguiram traduzir essa informação técnica em um formato simples e envolvente. Para vocês terem uma ideia, eu nunca mais esqueci essa apresentação que chamava Operando o Coração da Empresa. O cara passou 2 anos se preparando para que em 3 dias eles operassem a maior máquina da International Paper, mas tinha que parar a empresa inteira para operar essa máquina, para trocar os equipamentos velhos, trocar coisas, peças que estavam faltando. Sabe quantas pessoas precisou para operar essa máquina? 600 pessoas em 3 turnos. Vocês conseguem imaginar o trabalho do líder de fazer esse processo funcionar tão bem que quando saiu uma equipe de 200 pessoas, as próximas 200 entravam e não podia ter erro nenhum, porque se tivesse um parafuso fora do lugar, a máquina não ligava. E esses 3 dias representavam, assim, milhões que a empresa deixava de ganhar. Então, é muito legal quando a gente começa a olhar. E olha o nome que ele deu, gente. Não é demais? Operando o coração da empresa? Tipo, podia ser um nome técnico, assim, ó, alterando a inovação da máquina, não sei o quê, tananã, tipo, né? Eu achei muito legal que ele trouxe muito esse trabalho, essa subjetividade. Eles construíram... outra coisa que foi demais, assim, eles começaram a perceber o valor do que eles tinham feito durante esse trabalho. Porque eles falavam assim, não, mas isso é normal. Eu falava, gente, como é que é normal você pegar 600 pessoas e você fazer essas pessoas trabalharem conjuntamente durante 3 dias? Como é que é normal você passar 2 anos planejando todos os gaps do caminho? E ele achava normal, ele falava, não, mas não tem nada demais. Ele não conseguia enxergar o valor daquilo que ele estava fazendo. Então, foi muito legal que eles foram trabalhando isso. Eles trabalharam os slides mais impactantes e se sentiram muito à vontade. Por quê? Porque o conteúdo foi muito autêntico e cada um foi entregando aquilo que de melhor eles tinham. E como a gente está chegando quase no final do nosso encontro, eu trago a nossa última experiência de storytelling, e esse, assim, eu sou apaixonada, gente. A gente pegou 200 pessoas no Rabobank e eles queriam que essas pessoas falassem sobre os valores da empresa. E podia ser um negócio muito chato, né? Imagina lá, bota lá os valores da empresa no telão e fica um dia inteiro, 8 horas falando sobre os valores. Entra um diretor, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Aí a gente deu a ideia deles de fazer uma espécie de uma grande dinâmica ali de storytelling, onde eles traziam histórias reais do dia a dia deles. Então, assim, o perrengue que o cara fez para poder atender o cliente com alta performance, sei lá. Então, eles traziam histórias muito do cotidiano, assim, e tinha que ter o perrengue, tinha que ter o problema, tinha que ter a dificuldade usando as técnicas de storytelling. Depois eles filmaram, eles escolheram as histórias, uma história por grupo, todo mundo contou, eles se filmaram, e aí depois eles apresentaram isso numa grande sessão de pipoca. As 5 histórias mais legais foram apresentadas numa sessão de pipoca. O que a gente percebeu, né? Que eles acharam, foi muito claro para eles a atuação de outras pessoas que eles não tinham ideia do que o outro departamento fazia. Então, quando eles trouxeram histórias, isso foi ficando claro, sabe? E eu ouvi, assim, muita galera falando assim, nossa, fulano, nossa, não sabia que você fazia isso, eu vou te roubar para o meu departamento, você foi ótima nessa história, foi muito legal, né? Aumentou a conexão entre eles e eles começaram a reconhecer essas habilidades individuais de cada um. E os valores, gente, se tornaram muito reais. Por quê? Porque trouxe para o dia a dia. Eu lembro que teve uma galera que fez que ficou muito legal, assim, que era um vídeo. Tipo, eles fizeram um carro com as cadeiras, assim, sabe? Ficava todo mundo balançando, aí a cadeira quebrava, eles caíam todos para o lado, assim. Eles se divertiram horrores, né, fazendo esse negócio. Foi bem legal. Então, pra vocês verem como é que o storytelling ele pode construir tanta coisa para a gente, né? Quando a gente está falando em aplicação isso dentro do negócio. E aí, quando você chega num curso da La Graça, você vai chegar com um pitch inicial, um pitch porque são apresentações de 3 a 5 minutos, e aí você vai construindo um pitch final. Então, você já está resolvendo algum problema da sua empresa aqui dentro da aula. E a gente vai trabalhando todos esses elementos que a gente veio falando aqui durante esse nosso encontro. Por exemplo, a escuta, a colaboração, porque sempre as pessoas vão trabalhar em grupos, sempre as pessoas vão se ajudar.
Vocês entraram um pouquinho nas salas aqui, mas quando a gente está trabalhando, seja online ou seja fisicamente ali, sempre, cara, eu vou ter que construir uma história, eu tenho que ter o olhar de todo mundo. Eu vou construir e eu sempre vou ter um aliado ali para estar junto comigo. Então, essa questão da colaboração é muito importante quando a gente está trabalhando storytelling. Autenticidade a gente falou bastante, né? Eu consigo ser mais claro porque eu consigo. A gente força muito essa ideia de formar um elemento que a outra pessoa vai enxergar. Como é que eu posso deixar isso mais palpável? Então, a gente vai trabalhar muito isso. E a questão de juntar a objetividade com a subjetividade. E a gente vai fazendo isso entregando uma metodologia. Essa metodologia foi criada em 2009, 2010, e a gente vem desenvolvendo isso daqui ao longo dos anos. Tem todo um sistema que a gente. Mas você vai sempre trabalhar a história baseada em construção de interesse, depois você entra na fase de compreensão, e no final você entra na fase de ação. E esse método você pode usar para reunião, você pode usar para apresentação, você pode usar para palestra, você pode usar até para falar com o filho, gente. Tem gente que pega isso aqui e resolve o problema em casa. Vocês não têm ideia, assim, se eu começasse a contar os causos. É muito bom. Teve uma mulher, por exemplo, que ela conseguiu fazer o marido parar de jogar a toalha em cima da cama. Eu juro por Deus que ela usou o método. Pela graça para fazer isso. E aí, um pouquinho só para dar um gostinho de quero mais, o que eu falaria na fase de interesse e a gente começa a conectar. Vocês vão ver que a apresentação do Michael Sandel fez exatamente isso. Quando eu crio interesse, eu vou trabalhar elementos que vão fazer com que as pessoas fiquem comigo, então eu vou trazer os vilões, vou trazer os cenários ali, para poder entrar na fase de compreensão e depois gerar ação. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro trabalha. Primeiro a gente fica interessado em algo, para depois querer entender e depois eu agir em cima daquilo. E aí o storytelling, ele ajuda a gente a organizar essa informação, porque não é linear. Eu tenho que ter Tarantinos, eu tenho que ter Scorseses, eu tenho que ter maneiras diferentes de fazer isso. E a gente vai desenvolvendo isso com cada história de vocês. Aí, a fase de interesse, a gente sempre vai mostrar algo que está acontecendo na vida do outro, as consequências na vida dele, que é o que a gente pode chamar de cenário e conflito. Ou seja, eu vou trazer vítimas e vilão, que é sempre o outro e o que está acontecendo na vida dele, sem aquilo que eu vou apresentar. Depois eu posso trazer a compreensão, que daí eu vou defender a minha ideia. É o que a gente chama de solução mais argumento. É o herói dessa história. É o que a gente vai fazer para resolver aquele problema. E no final, isso eu acho que é uma coisa bem legal, que eu vejo pouco nos storytellings por aí, nas apresentações que eu vejo e tal, que é você deixar claro o que você quer com aquilo. E como que a pessoa vai fazer isso. Essa fase é absolutamente importante numa história corporativa. Não necessariamente eu tenho isso daqui num filme, numa série. Mas quando eu estou no corporativo, eu preciso deixar claro o que eu quero que o outro faça. Por isso que eu falei para vocês que essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder, tá? E no final a gente vai passando por essa metodologia e quando você chega lá no teu pitch, aquele que você construiu na aula, putz, aí você fala assim, caraca, tipo, fui eu que fiz esse negócio, fico mega orgulhoso de mim, e é muito bom. E eu queria, antes da gente fazer o nosso sorteio, ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão saindo daqui, porque eu falei pra caramba, não costumo falar assim, tá? Quando eu tô dando aula, por exemplo, eu falo nada. É vocês que falam. Mas eu quero ouvir um pouco, como é que vocês estão saindo daqui? Aprenderam alguma coisa? Abriu alguns olhinhos a mais, assim? Quem pode compartilhar comigo? Ou não, pode falar também, Joyce, nada a ver, já sabia de tudo isso daí. Foi uma bobagem. Abriu sim, para mim abriu, porque a gente fica muito no objetivo, digamos assim, né? Grosso modo falando. E Sim. quando a gente vê que a gente pode emocionar, impactar a pessoa e trazer porque o nosso objetivo, acho que ajuda bastante. Foi bem legal para mim. Obrigada. Obrigada, Iria. Abriu essa questão da subjetividade para você, né? De olhar para o outro. Sim, sim, e do outro se sentir parte, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente abriu para o outro, mas o outro se sentir parte importante e participativa do processo, né? Obrigada, querida. Quem mais está saindo com outras ideias? Uma ideia que eu tive sobre a questão, né, da objetividade. Para mim, antes era muito objetividade é aquilo e pronto, e subjetividade você tem que
e querendo ter que entender. E depois de tudo que a gente conversou, que não, tem mais a ver com empatia do que jogar assim agora você pense por si só, né? A questão de conduzir tudo. E eu parei para pensar, e eu refletindo aqui, um dos maiores professores assim que eu tive em escola, ele fazia isso natural. Naturalmente ele dava lá e todo mundo sentava e prestava, ficava olhando assim, com aqueles olhos espantados, tudo. E também, aqui na palestra, eu olhei o horário, ia começar uma e ia terminar lá para 2. Bati o olho aqui no relógio agora, já tá 2h20, acabando, já já é acabou. 2h20, já tá acabando. Aí eu Você falei nem assim, nossa, percebeu o tempo passar. não, eu entrei aqui total e, nossa, foi muito gostoso. Aprender na prática, uma experiência minha, o que é storytelling, né? Obrigada, Pedro. Mais alguém quer falar? Só olhando as carinhas de vocês. Os meus companheiros de câmera, tipo, muito obrigada, fico grata demais. Eu gostei bastante, Joyce, de verdade, assim, é muito difícil a gente sair de um âmbito numérico e objetivo e fazer que a pessoa se empodere disso como parte do objetivo final da companhia. Quando você fala no ambiente corporativo, né? Por mais que a gente estruture tudo isso, o que que a gente espera do outro, né? A Laís me indicou, né, a quentinha. Eu achei ótimo porque dá para ter um bom overview de como seria a estrutura para chegar até no pitch. E Uhum. realmente, assim, requer uma inteligência emocional de como você sair de um ambiente confortável, de dados, de gráficos. E às vezes, para quem é muito objetivo, eu sou engenheira. E aí eu vou Uhum. falar com o público de marketing, sensibilizá-los sobre melhorias, investimentos, mudanças. E aí a resposta que sempre vem é do tipo, mas eu não concordo com o número, não entendo o indicador. Mas do outro lado, quem que está lá, né? O consumidor está reclamando, o que que ele está esperando, qual que é a expectativa. E eu tenho uma conversa amanhã que você já me fez repensar hoje como eu vou levar algumas abordagens que elas precisam ser numéricas, para as pessoas terem as referências, mas eu vou tentar influenciá-las de outra forma. Um Traz áudio, sempre. uma frase, Uhum. uma peça que eu vou entregar com defeito, porque realmente às vezes eu não, talvez não consiga fugir tão diretamente dos números, mas eu vou agregar elementos que vão trazer essa inteligência emocional de provocar emoções, que é a situação que eu saio daqui do tipo, eu preciso provocar emoções. E isso que você está falando é muito importante, porque não é desfazer do número, mas é trazer o que que esse número significa como consequência para a companhia, para a empresa, ou para esse cliente que você falou, né? O que que esse número vai impactar o cliente? O que que pode acontecer, né? Qual que é o cenário que pode ser criado a partir deste número? O que que esse número significa? Porque muitas vezes a outra pessoa não consegue enxergar do ponto de vista dela. Então, o nosso papel como construtores dessa história, eu preciso fazer o outro enxergar. E aí, quando eu faço o outro enxergar, eu entro, eu esvazio o copo, aí a pessoa fala, nossa, não sabia, agora eu posso ouvir a tua resposta. O problema é que quando eu chego já com a resposta e falo, gente, tem que fazer isso, a pessoa está no copo cheio dela lá. Ela não vai querer, entendeu? Então, você precisa ouvir. E, gente, tem um ponto bem legal. Se eu estou de frente com uma pessoa só, eu posso fazer isso como, ao invés de trazer tudo pronto da minha cabeça, eu posso construir com a pessoa. E aí, ao invés de pensar num roteiro, eu posso pensar em perguntas que levem a pessoa a pensar sobre aquela situação para a gente chegar junto. Aí vem aquela imagem, que eu não lembro quem que falou, né, do copo que junta com o outro e chega num consenso, que a comunicação ela tem esse papel, né, de construir esse raciocínio juntos. Então, se eu estou uma reunião para pergunta, conversa e constrói a história junto. Se eu para uma galera, aí eu preciso ter esse trabalho empático, que é uma empatia imaginária, de pensar em todas as possibilidades
de problemas que podem acontecer, de consequências, de conflitos, para depois a pessoa se interessar pela solução que eu vou trazer. A solução é sempre segunda coisa. Se a gente tivesse mais tempo, aqui eu poderia mostrar vários casos que estão relacionados com números, né? Se vocês também chamarem a Graça para fazer um workshop, alguma coisa na empresa de vocês, a gente pode exercitar isso com as pessoas e sempre é muito rico, muito rico. Eu acho que agora eu finalizo o meu papel aqui. Eu espero que vocês saiam daqui bem. Tenham uma ótima semana. E a Camila ou a Gabi, eu não sei quem que vai fazer o sorteio aqui para trazer para vocês um voucher aí do Experiência Contato, que eu super recomendo. E quem quiser também falar mais alguma coisa, que fique à vontade. Quem é, a Gabi ou a Camila que vai sortear? A Gabi vai fazer o sorteio, vai realizar o sorteio, mas também queria agradecer todo mundo que ficou, avisar que a gente vai preparar a gravação para mandar para vocês também, então vocês vão receber por e-mail esse material, e aí se quiserem compartilhar com mais pessoas, né, também, e compartilhar com a gente também feedbacks, percepções e tudo mais, né, e eu vou pedir para a Laís também, e a Gabi, ou deixar o contato ali no WhatsApp, no chat, para quem quiser chamar a gente para uma reunião, aí conversar sobre alguma necessidade específica, onde a gente pode entrar com storytelling ou outra solução das nossas quentinhas, né, espero vocês também nos próximos encontros. Gabi, bora fazer o sorteio? Bora. É importante só uma coisa, Gabi. Quem estiver na sala tem que responder se for sorteado, hein? Se não tiver Tá aqui e não certo. responder, a gente faz outro sorteio. Bom, eu tinha anotado aqui 24 nomes. Eu vou sortear agora. Tem 28, mas é uma galera da La Graça, tá, gente? Não sei se tem todos aqui. É o número 10 que eu sorteei. Vou ver quem está no número 10. Da lista. É Ana. Ana Peso, tá aí? Tá aí. Aê! Ana ganhou o voucher da Experiência Contato. Vou pedir, Ana, para você me escrever aqui ou me deixar o seu e-mail para eu poder falar com você depois, tá? Tá bom, deixa eu mandar aqui. Eu vou deixar o meu Gente, e-mail aqui de qualquer forma. gratidão pela participação de todos vocês. E mês que vem a gente está aqui de novo, falando de visual. Tá bom? Muito prazer.